Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, inerrante e infalível Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente nós estamos aqui fazendo um comentário em 10 tópicos, sobre a nossa lição de adultos, que é publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então nós fazemos o comentário desta lição em 10 tópicos, que eu acho muito interessante. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Mesmo você que recebe os nossos vídeos pelo WhatsApp, vai lá no YouTube, procura, EBD, Pastor Walter Pereira e tal, e lá você se inscreve, deixa seu like, que tudo isso ajuda o canal, para que esse canal seja difundido para outras pessoas. Meus queridos, nós vamos, nesta ocasião, estudar já a lição número 6, para 9 de novembro de 2025, cujo título é A Consciência, o Tribunal Interior. O nosso texto áudio vai dizer assim: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos capítulo 24, versículo 16. A verdade prática nos diz assim: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 12 a 16, que nos diz assim: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Muito bem, a nossa lição ela tem uma introdução, naturalmente, que vai mostrar a proposta da lição, o que o autor vai querer discorrer nesta lição. Ela contém 3 tópicos. O primeiro tópico vai falar sobre antes e depois da queda. O segundo tópico vai tratar sobre o funcionamento da consciência. E o terceiro tópico, a consciência é falível. Por fim, então, uma conclusão. Então, meus queridos, eu não vou especificamente comentar os 3 tópicos aqui. Quem conhece o nosso canal sabe que é assim. Então, eu destaquei aqui 10 tópicos que estão, às vezes, até como tópico da lição, alguns estão uma ideia. Eu discuto muitas ideias da lição. Às vezes a ideia está no plano de aula do professor da lição do mestre, ou está nas entrelinhas da lição. Contanto que o conteúdo esteja condizente com o título da lição. Esta lição me fez lembrar do nosso saudoso pastor José Antônio dos Santos, que foi pastor presidente aqui em Alagoas de 1986, se não estou equivocado, até 2015. E ele dizia que a consciência nunca mentiu a homem algum. Então, o que é esta consciência? Eu vi alguns pontos da lição aqui e eu quero dar primeiro, antes de começar o comentário, destacar algumas coisas. Então, primeiro, a nossa lição vai dizer que a consciência ela funciona como um senso moral dado por Deus. Está aqui no plano de aula, esse pequeno conceito.
Nós temos também aqui no primeiro tópico, né, dizendo assim, que a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela, e funciona como um sensor instalado na alma humana. Olha que maravilha, né? E também nos diz aqui que é uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado e assim orientar-se em suas decisões. Tem aqui no tópico 1 e subtópico 2 também que diz que esta consciência ela é um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No tópico 1, subtópico 2, também lá na frente, há uma pequena observaçãozinha que mostra ela como uma obra da lei escrita no nosso coração. Vamos ver se tem mais algum conceito aqui. Bom, tem mais 3. Tem uma outra parte que fala que a lei de Deus está inscrita nas pessoas. No tópico 2 vai dizer que a consciência ecoa na alma como uma voz secreta e incômoda, muitas vezes porque ela não mente, ela fala a verdade. E, por último, né, a consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame, aqui está, um exame interior, uma investigação pessoal. Então, queridos, aqui nós temos, né, mais ou menos, dá para a gente juntar tudo isso e formular um conceito, né, sobre a consciência. Na verdade, a lição coloca essa consciência como um tribunal interior. Então, a gente não precisa se ocupar tanto de muitas vezes julgar a vida do outro, a vida alheia, mas através dessa consciência, que é esse tribunal que é instalado dentro de nós, fazemos o nosso autoexame. Como disse Paulo, né? Assim, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então está aí, nós já mencionamos, né, os 3 tópicos da lição, e eu vou agora fornecer para os irmãos os 10 tópicos que nós montamos aqui. O primeiro, apenas uma ideia, né? A consciência como tribunal que nunca mente. Então, não tem como mentir para a consciência, né? Porque a consciência é um tribunal que está instalado dentro de nós. Tudo que acontece na nossa vida parte de dentro de nós, né? A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, antes do homem executar com o corpo os atos, as atitudes, as suas ações, isso tudo é elaborado previamente no seu interior, que nós chamamos de homem interior, da sua alma, no seu coração. Então, primeiro ponto interessante para nós colocarmos é que essa consciência é um tribunal que nunca mente. O indivíduo às vezes mente para o pai, mente para a mãe, mente para a esposa, mente para o esposo, mente para o pastor, mente para o juiz, né? Muitas vezes mente para o psicólogo, mente para o psiquiatra, mas não tem como você mentir para algo que está instalado dentro de você e que obviamente te vê completamente, né? Então, a consciência como tribunal que nunca mente. É o nosso primeiro ponto, acho que cabe um bom comentário aqui. Segundo lugar, eu coloquei consciência educada pela palavra e pelo Espírito Santo. Aqui nós colocamos, irmãos, o que é praticamente a proposta da lição. Se existe esse tribunal, se existe, né, esse dispositivo que dispara, seja acusando ou não, ou julgando dentro do homem, né, essa consciência ela pode ser educada pela palavra de Deus, porque ela também trabalha em cima daquilo que se conhece, né? Veja que quando a palavra diz aqui que aqueles que viveram sob a lei, quer dizer, lendo, ouvindo, conhecendo a lei, serão julgados por essa lei. Aqueles que não tiveram a lei serão julgados por esse tribunal instalado em nós que define o que é certo, o que é errado, dependendo do contexto em que a gente vive.
Então, essa lei moral instalada dentro do homem e que funciona baseado nessa consciência, ela sempre nos mostra as coisas que estão certas e que estão erradas. Ok, então consciência educada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Creio que essa seja a proposta final de aplicação da nossa lição. A verdade prática vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer, né, em Atos dos Apóstolos, capítulo 24, versículo 16. E por isso eu me movimento nessa direção. Procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para os homens. Perdão, irmãos, eu aqui me equivoquei. Não é o textual, que eu li o textual. É a verdade prática. Verdade prática. Diz assim, diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina, que é a palavra de Deus, né? Para ter sempre uma boa consciência. Nós temos o padrão que é determinado, instalado pelo mundo, né? E nós temos o padrão da palavra de Deus, né? Os irmãos sabem que as leis morais do mundo são relativas, né? Em alguns lugares algo é errado, em outros lugares não é errado. Então nós temos as leis que são estabelecidas, vamos dizer, pelo movimento sociológico, né? E a sociologia vai entender assim, né, que o meio, ele educa as pessoas, né? E você vai funcionar, né, dependendo da orientação que você tem, você vai funcionar de acordo com o seu meio social. Mas nós temos a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática, né? A palavra de Deus, que para nós é a verdade absoluta, a verdade final, é a palavra de Deus. E todas as vezes que nós nos orientamos por esta palavra, nós nos educamos por esta palavra, vai acontecer o que Paulo vai falar no texto áureo aqui, né? Que é ter sempre uma consciência sem ofensa, baseado no padrão moral que as Escrituras apresentam. Bom, no plano de aula, né, na sugestão de método aqui da nossa lição, tem uma partezinha bem na frente que fala assim, a consciência pode ser deformada quando não está submissa à palavra de Deus. Por isso que todo pensamento deve ser levado cativo a Cristo. Quando não está ancorado, vamos dizer, quando essa consciência não está ancorada na palavra de Deus, então ela vai estar aí aberta, vai estar aí vulnerável, né, a o que se coloca como padrão moral. Ok? Vamos para também o plano de aula na questão aplicação. Diz assim, a consciência, embora importante, só é confiável quando iluminada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Posso confiar em minha consciência todas as vezes? Não. Devo confiar quando essa consciência é iluminada pela palavra de Deus e guiada pelo Espírito Santo. Muito bem. Terceiro tópico, subtópico 1. Vamos ver aqui. Terceiro tópico e subtópico 1 vai estar dizendo assim, a Bíblia menciona consciências defeituosas. Que consciências defeituosas são essas? A cauterizada. O que é a consciência cauterizada? É a consciência insensível ao pecado. Peca, mas também não sente mais nada. Você vai ver Efésios 4, 19, 1 Timóteo 4, 2. Existe a consciência fraca, que aqui é denominada de legalista, né? Às vezes está mais apegada à lei do que aos princípios da lei, né? E nós vamos ver isso aqui, esse exemplo em 1 Coríntios 8, de 7 a 12. Nós temos a consciência contaminada ou corrompida. Tito, capítulo 1, versículo 15. Né? Então, são defeitos de consciência. Então, essa consciência está vulnerável. Ela pode também errar, né? Dependendo que
é aquela questão, a gente fala da consciência errar. Não é que a consciência erra por si mesma, a consciência erra dependendo do padrão moral ao qual ela está ancorada. Né? Se ela estiver ancorada em princípios que são errados, né? Ela vai julgar que aquilo é correto. Né? Então, se funcionar baseado naquele padrão que ela está ancorada, ela vai dizer que está certo. Né? Se não tiver ancorado aquilo, ela vai dizer que está errado. Por isso nós temos que estar ancorados na palavra de Deus. Muito bem, então, primeiro, consciência como tribunal que nunca mente. Segundo, consciência educada pela palavra e pelo Espírito Santo. Então, meus queridos, nós temos a palavra, que é o padrão moral absoluto de Deus, e nós temos o Espírito Santo, o outro Consolador, que veio para nos orientar, veio para nos dirigir, né, nos dar direção, para corrigir, enfim. Então, consciência educada pela palavra e pelo Espírito Santo. Terceiro lugar, consciência que cuida da consciência do próximo. Isso aqui eu acho muito interessante. Consciência que cuida da consciência do próximo. Né? Paulo ele usa uma expressão muito interessante, ele diz, se você for comer carne e ver que isso escandaliza o seu irmão, então não coma carne. Não que você comendo carne, você vai estar com a sua consciência acusando. Não, você não está. Porque você tem um padrão moral que você está ancorado. O padrão moral no qual você está ancorado é a palavra de Deus. E a Bíblia diz que tudo aquilo que você dá graças e tudo mais, né, não vai lhe fazer mal. Né? Então, mas o indouto, vamos dizer, né, ou alguém que tem um outro padrão moral, né, um outro referencial moral, vamos dizer assim, ele vai ficar escandalizado. Então, Paulo diz assim, vamos aqui dizer de forma bastante resumida, né? Então eu como carne com tranquilidade, porque sei que isso não é pecado, eu conheço a palavra, então sempre não tem nenhum problema. Mas o irmãozinho vai ficar triste porque eu estou comendo a carne. Então Paulo diz, não coma carne. Né? Então o que vai prevalecer aqui é o amor. Então, nesse tópico eu gostaria de colocar isso aqui. Eu tenho uma consciência de que a consciência do outro vai ser ferida por isso aqui, então eu evito isso aqui. Ok, meus irmãos? Acredito que ficou bem claro. E eu dei um exemplo aqui do que Paulo tratou. Né? Então ele disse, se comer carne escandaliza o seu irmão, coma legume com ele. Ele comendo legume, ele acha que isso não está errado. Não é? Eu também sei que não está. Eu comendo carne, eu sei que não está errado, mas ele acha que está. Então, para que a gente chegue a um denominador comum, nem eu vou ficar triste, nem ele vai ficar triste, nem a minha consciência vai ficar afetada, nem a consciência dele vai ficar afetada, eu evito isso. Né? Então, aqui na nossa leitura bíblica de terça-feira, que eu quero aproveitar para ler com os irmãos, tem uma referência aqui de 1 aos Coríntios, vamos lá, capítulo 8, de 10 a 13. Aqui o título diz assim, devemos nos preocupar com a consciência dos outros. 1 Coríntios 8, vamos lá. 1 Coríntios 8, versículos de 10 a 13. Diz assim, porque se alguém te vir a ti, que tens ciência, que tens conhecimento, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. E pela tua consciência perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. Né? Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize. Então, não é aquela coisa, eu faço o que eu quero e dane-se os outros. Não é assim. Eu preciso também me preocupar com a consciência dos outros. Eu creio que o que está embutido aqui é o amor. Quarto lugar, queridos, consciência sondada pelo Senhor. Muito bem, esse tribunal é interior. Né? O outro não conhece a minha consciência.
mas há um Deus que conhece todas as coisas, né? Salmo 139 é um salmo clássico, né, que nos mostra isso. O salmista diz: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, né? Conheces o meu andar, né? De longe o Senhor já conhece todos os meus pensamentos e tudo mais. Então, o Senhor nos conhece por dentro e por fora, inclusive a nossa própria consciência, né? Nossa consciência é sondada pelo Senhor. Vamos ler aqui, que eu citei, mas ficou um pouquinho irregular. Vamos ver o Salmo 139, como nos diz. Inclusive, irmãos, aproveitando aqui, que eu estou abrindo a palavra aqui para ler para os irmãos, como é que está a leitura anual da sua Bíblia? Esse ano, 2025, você vai ler sua Bíblia toda. Nós temos esse propósito aqui no canal, nós sempre falamos, né? Todo ano vamos ler nossa Bíblia toda. Então diz aqui, ó: Senhor, tu me sondaste e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Muito bom. Então, nós vemos aqui que Deus, né, irmãos, Ele nos sonda, né? Ele conhece o homem, Ele esquadrinha o homem, né, por dentro, e conhece as coisas do coração do homem. Ok, então, consciência que é sondada pelo Senhor. É interessante nós sabermos disso aí. Quinto lugar, consciência que acusa, defende e julga. Está aí, né? Está dizendo que a nossa consciência é um tribunal interior. No plano de aula, na nossa introdução, vai dizer assim, esse plano de aula é na lição do mestre, né? Diz assim: a consciência como tribunal interior dado por Deus, que acusa, defende e julga os nossos atos. Primeiro, né? Então, vamos ver um outro aqui. Dentro do objetivo, que é até objetivo da nossa lição, vai dizer assim, olha, que devemos ensinar que a consciência atua como um tribunal interior capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante, o meu exame próprio constantemente. E vamos ver mais uma referência aqui que está no segundo tópico e subtópico primeiro. Olha como é que diz aqui. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante, ou seja, função de julgamento. Não tem muito o que explicar aqui, né, irmãos? Então, a consciência, ela acusa quando o procedimento fere o referencial no qual ela está ancorada. Ela defende quando uma acusação externa vem, né, e ela, ancorada no seu referencial, né, percebe que isso aqui está incompatível, né? Então, eu estou sendo um exemplo, eu estou sendo acusada ou acusado, né? Mas eu estou aqui sabendo que isso é certo. Então, essa consciência não vai me acusar, ela vai defender. E ela julga também, principalmente o que é certo ou o que é errado, dependendo do referencial no qual eu estou ancorado, como eu falei. Sexto lugar, consciência moldada pela sociedade. Veja, irmãos, que aqui no segundo tópico eu coloquei consciência educada pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas quem não dispõe da palavra e não tem o Espírito Santo atuando em sua vida, a sua consciência fica aberta, fica vulnerável àquilo que a sociedade impõe como padrão moral. Os irmãos vejam, nós tivemos agora no Rio de Janeiro, né, uma cena muito triste, muita gente morta, né, mas
Aqueles bandidos que foram mortos ali, traficantes e tudo, no mundo deles, no contexto deles, eles de repente entendem que estão fazendo certo. Eles matam alguém e acham, não, isso aqui está certo. Nós temos um tribunal que executa, né? E baseado naquele padrão moral, ele executa. Não é como você, eu, temos o conhecimento da palavra, que temos outros referenciais. Para nós é um absurdo você matar uma pessoa, mas para um traficante, um bandido que vive nesse meio, e lá dentro ele é até aplaudido por isso e premiado por isso, ele vai achar que o negócio está certo. Então, meus queridos, esse tópico cabe um comentário muito grande, porque a sociedade que nós estamos vivendo, ela é aquela sociedade, como diz a Bíblia, assim como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento. Aqui está falando ainda das coisas razoáveis, né? Mas havia muita coisa errada. Então hoje nós estamos vendo uma sociedade cujos referenciais estão extremamente distorcidos da palavra de Deus. Então, quando nós apresentamos para essa sociedade a palavra de Deus, há um choque, né? Porque a Bíblia condena o pecado, a Bíblia condena tudo aquilo que se contrapõe aos padrões morais de Deus. A Bíblia, ela expressa o elevado padrão moral de Deus. E a nossa sociedade, ela está podre, ela está corrompida, né? Então, o que era certo, dentro do modelo que nós fomos educados, hoje está tudo errado, né? E o que era errado, hoje eles estão dizendo que está certo. Então, meus queridos, a sociedade, esse é o nosso julgamento, hoje uma sociedade distanciada de Deus, uma sociedade que virou as costas para Deus, né? E o homem, quando ele se afasta de Deus, ele vira as costas para Deus, ele vira um animal selvagem. Então, hoje nós vivemos uma selva, né? Onde as pessoas, os seus procedimentos, né, são assim, os piores possíveis, né? Então, o respeito está caindo por terra, a autoridade está caindo por terra. Não estou falando de autoritarismo, estou falando de autoridade. Está caindo por terra. Ontem nós tivemos uma inauguração e o nosso pastor mencionou com muita propriedade, né, que a verdade está desaparecendo da terra, a verdade está desaparecendo de tribunais, a verdade está desaparecendo da ciência, né? A verdade está desaparecendo dos grupos religiosos, a verdade está desaparecendo, aliás, já desapareceu há muito tempo, da política, né? Enfim, o nosso mundo vive uma podridão, né? Mas, meus queridos, quem não dispõe da palavra para se contrapor a essa onda, né? Essa onda de ilegitimidade, de ilegalidade em relação à palavra de Deus, quem não tem a palavra, não conhece a palavra, ele está aberto. Ele vai absorver aquilo que a sociedade diz que é verdadeiro, não é? Então vocês vejam, nossos filhos estão indo para as escolas e lá na escola estão dizendo que seu filho nem é homem nem é mulher, ele que vai escolher o que ele vai ser. Isso é doutrina de demônio, né? Nós temos, como igreja, conhecemos a palavra, protestarmos como isso. Daqui a pouco seu filho chega em casa dizendo que não sabe se é homem, se é mulher, e ele é quem vai decidir o que ele vai ser, né? Então, veja só, isso é um dos exemplos. Não vou falar aqui de aborto, não vou falar aqui de legalização de droga, né? Existem pessoas, irmãos, querendo legalizar as drogas, descriminalizar as drogas. Então não vai ser crime. Pode usar droga, pode traficar, pode fazer o que você quiser. Então, veja que situação. Daí nós vamos olhando com o referencial que nós temos, vamos ficando chocados, né? Então a igreja sabe fazer algo que ninguém sabe, é orar. Então vamos orar, vamos pedir a Deus que intervenha nessa questão. Mas, nesse ponto 6, eu quero deixar que a consciência ela é moldada também pela sociedade, claro, né? Então nós vamos ver aqui na introdução da nossa lição um comentáriozinho que diz: Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Já aprendemos. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As Escrituras
e outras fontes normativas como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Então essa consciência está aberta a quem? Está aberta à lei moral comum, está aberta às escrituras, está aberta a outras fontes que dão normas também, fontes normativas, está aberta à família, dependendo de como a pessoa é criada em sua casa e os padrões morais daquela casa. Essa consciência está aberta à igreja, dependendo do que a igreja ensina, e está aberta ao Estado. Então, nós recebemos todas essas influências e isso vai construindo em nós um padrão moral. E baseado nesse padrão moral, a consciência vai funcionar dizendo se está certo ou se está errado. Ok, 7º lugar, eu coloquei aqui, consciência mascarada pelas justificativas. Consciência mascarada pelas justificativas. Aqui, irmãos, não é a consciência funcionando em si. Eu não tenho como mascarar a consciência para mim, mas tenho como mascarar essa consciência em relação aos outros. Para mim mesmo eu sei, mas para os outros eu tenho como mascará-la ou tentar tapar, como se diz, o sol com a peneira, e tentar driblar essa consciência. Vamos ver aqui a sinopse do tópico 1, que diz: a consciência foi dada por Deus como senso moral inato, mas sofreu distorções após a queda. Que distorções são essas? São muitas vezes procedimentos que tentam mascarar essa consciência ou contaminá-la. No tópico 2 e subtópico 2, nós vamos ver aqui vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, que está lá em Gênesis 3:7, quando o homem peca com a mulher comendo do fruto proibido, a Bíblia diz que os seus olhos foram abertos. Essa expressão, foram abertos, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? O que é que a consciência de Adão vai dizer? Sim, claro, dentro dele. Mas ele fala diferente. Não houve, veja só, não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. O que é que Adão diz? A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Ou seja, o culpado foi o Senhor que me deu essa mulher. E o culpado é a mulher que me deu do fruto. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. O que são placebos, irmão? São coisas que parecem remédio, mas não é remédio, É só para enganar a pessoa que está tomando. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas. Então, dentro de mim, não tem como eu driblá-la, porque, como disse o nosso saudoso pastor, mencionei aqui no início, a consciência nunca mentiu a homem algum. Mas o que acontece, e nós vemos isso de mão cheia na igreja, são pessoas se justificando. Todas as pessoas que eu encontro aqui no campo que eu estou, trabalhando em Alagoas, e nos lugares que eu passei, que eu encontrei muita gente afastada da igreja, todas têm uma desculpa. Tem gente que está culpando a Covid, tem gente que está culpando outro pastor, tem gente que está culpando a irmã dirigente do círculo de oração, tem gente que está dizendo que a culpa é da esposa, outros estão dizendo que a culpa é dos filhos, outros estão dizendo que a culpa é dos pais, outros estão dizendo que a culpa é de A, é de B, de C, e a culpa não é dele.
não é? Então, bom, isso é o que ele fala, isso é o que eu chamo de mascarar, mas dentro da consciência, não é? Ele sabe que o erro foi pessoal. Há pouco tempo eu encontrei uma pessoa afastada da igreja e a pessoa me disse uma frase que eu nunca vou esquecer. A pessoa disse assim: olha, pastor, se eu tivesse olhado menos para a vida das pessoas e mais para Jesus, até hoje eu estaria aqui na igreja. Então, são desculpas, né? Desculpas como o velho Adão fez lá atrás, e isso se perpetua ao longo da história humana, né? Uma forma de tentar mascarar, uma forma de tentar justificar e não assumir os seus próprios erros. Assumir seus próprios erros é dolorido, requer renúncia e requer, acima de tudo, irmãos, humildade e sinceridade. Ok? Então, consciência mascarada pelas justificativas. 8º lugar, consciência curada pela confissão. Às vezes a consciência está acusando de um erro e nós sabemos o que é errado, né? Vamos aqui tratar dos irmãos da igreja, nós temos o nosso manual do fabricante, com todo respeito, né? O manual do fabricante é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus tem tudo que é orientação. Eu tenho incentivado muitos irmãos a lerem a Bíblia. Eu ontem recebi uma oportunidade do nosso pastor, numa inauguração aqui em Santa Cruz do Deserto, né? E nós fizemos um comentário, né? Estávamos dando uma palavra para obreiros que estavam sendo separados ao diaconato. E eu mencionei que hoje nós vivemos um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. As pessoas nunca tiveram tantas Bíblias, né? Bíblia, nós temos a Bíblia do bebê, tem a Bíblia do adolescente, tem a Bíblia do jovem, tem a Bíblia da mulher, e tem vários tipos de Bíblia da mulher, tem a Bíblia do obreiro aprovado, tem Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia plenitude. Ah, mas eu não consigo ler, pastor, porque a letra é muito pequena. Tem letra gigante, tem letra jumbo. A letra jumbo deve ser a maior que tem, né? Então tem letra, tem Bíblia azul, Bíblia vermelha, Bíblia cor-de-rosa. Ah, mas eu não sei ler, mas tem Bíblia também que a Bíblia é gravada, o pessoal tem alguém falando, né? É o Cid Moreira, né, com uma voz muito bonita, falando, lendo a Bíblia para você, né? Então, irmãos, nós não temos como criar desculpas, né? Então você precisa não só viver da Bíblia do seu pastor, né? Não só viver da Bíblia do seu professor de escola dominical, você tem que ser um examinador das Escrituras, como os bereanos, né, que ouviam as pregações e conferiam nas Escrituras se era aquilo mesmo. Então, nós temos pessoas que não conhecem a palavra. Se você não conhece a palavra, você não tem uma referência para se orientar. Eu digo sempre, tudo que eu preciso na minha vida, eu encontro aqui nas Escrituras, né? Se eu não encontro a coisa específica, eu encontro o princípio. Então, como ser pai? Está aqui na palavra. Como ser uma mãe? Está aqui na palavra. Como ser uma esposa? Está aqui na palavra. Como ser uma dona de casa? Está aqui na palavra. Como ser filho? Está aqui na palavra. Como ser um obreiro? Está aqui na palavra. Como ser membro de uma igreja? Está aqui na palavra. Então, tudo que nós precisamos não está aqui. Agora, se o indivíduo não lê, não conhece, e tem os que não lê e tem os que não frequentam o culto de ensino na igreja, aí vai virar um analfabeto bíblico e teológico. E aí, meu amigo, analfabeto bíblico e teológico, como ele vai saber as orientações para a sua vida, né? Então, a consciência é curada pela confissão. Quando é que vai haver essa confissão? Quando eu confrontar o meu pecado, o meu erro com a palavra. Porque quando alguém diz que eu estou errado, eu fico bravo, né? Eu não gosto, né? Se brincar, eu saio da igreja, cuidado, né? Mas quando é a palavra que aponta, aí você tem que declinar e tem que receber. Então, quando esta palavra se encontra com o meu pecado, com o meu erro, eu me arrependo. E qual é o procedimento? A confissão. Tópico 2 e subtópico 2. Vamos lá. Nos diz assim, estamos no 8º ponto. Tópico 2 e subtópico 2.
Finalzinho, a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Se é remédio para a alma, é remédio também para a consciência. A confissão e o afastamento do pecado. Então nós temos, primeiro, o encontro com a palavra. A palavra é o divino espelho que mostra o meu erro. Vendo o meu erro, eu me arrependo. Me arrependendo, eu confesso. E confessando, eu me afasto do pecado e a cura está estabelecida. Glória a Deus. Nono e penúltimo lugar. Consciência equilibrada. Nem insensível, nem hipersensível. Muito interessante. Aqui no terceiro tópico e subtópico 1, o nosso comentarista, com muita propriedade, vai falar alguma coisa sobre isso, né? A consciência nem pode ser insensível, é o que nós chamamos de cauterizada, ela não sente mais nada, e nem pode ser hipersensível. Agora, tudo é pecado também não pode. Então, qual é o ponto? Equilíbrio. A Bíblia fala muito de moderação, né? Domínio próprio, equilíbrio, temperança, tudo isso fala, né, de algo equilibrado. Terceiro tópico e subtópico 1, vamos ver como é que está dizendo aqui. Olha só, a insensibilidade leva à complacência com o pecado. Quando a consciência é insensível, aí o indivíduo, né, já trata o pecado como um grande amigo, né? Então, a insensibilidade leva à complacência com o pecado. Mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. Você conhece alguém assim? Que tudo é pecado? Então, chama-se consciência hipersensível. Ou hipocrisia também, né? Porque às vezes é hipocrisia. Não é nem porque é para mostrar para os outros que é muito santão, santarrão, santarrona, né? Às vezes é isso. Mas quando o procedimento é honesto, a pessoa, tudo é pecado, ele está fazendo isso em honestidade, significa dizer que ele tem uma consciência hipersensível. Eu era rapazinho na igreja, uma época de muita doutrina, culto com porta fechada, né? Aquela coisa, e a gente estava para ter a celebração de uma Santa Ceia, foi muito interessante. Os irmãos levantavam, né? E às vezes falavam que tinha cometido e tal, e pedia perdão à igreja e tal. Aí levantou uma irmã lá no meio, lembro como hoje, né? E ela pediu perdão porque tinha matado uma ninhada de rato, né? Aí a igreja deu um sorriso, né? Aí o pastor mencionou, não, meus irmãos, é que a nossa irmã, né, a sua consciência é uma consciência sensível. Não era nem sensível, era hipersensível, né? Então, ela, por causa daquele procedimento, tinha matado os ratinhos, né? Ela ficou com a consciência acusando. Então, nós não podemos cair na insensibilidade para ser complacente com o pecado, nem na hipersensibilidade, que produz o extremismo, onde tudo é pecado. Não podemos cair nesse campo aí. E é nesse campo que agem as seitas, né? Manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Então, isso aí para caminhar para a seita e para outras coisas esdrúxulas é um passo. Então, queridos, nono tópico, né? Consciência equilibrada. Nem hipersensível e nem insensível. 10º e último lugar, nada melhor para concluir essa lição do que consciência julgada pelo Supremo Juiz. Interessante que tem um versículo que não, se foi mencionado na lição, não cheguei a ler, mas é um texto interessante que diz assim: e se a nossa consciência nos condena, maior é Deus do que a nossa consciência. Né? Deus é o Supremo Juiz. Às vezes o meu julgamento em minha consciência, ele é um julgamento relativo, porque dependendo, vou usar a expressão que eu estou usando desde o início, dependendo onde minha consciência está ancorada, né, eu vou dizer que aquilo está certo ou que está errado. Mas se o referencial estiver distorcido, né, o julgamento também vai ficar distorcido. Mas, meus queridos, graças a Deus,
que nós temos um Supremo Juiz. Nós temos a sua palavra, que pode estar ancorada aqui, que o seu futuro é de felicidade, não é? Como você tem o Supremo Juiz, não é? Que vai julgar todas as coisas no fim dos tempos, né? Então, vamos para o terceiro tópico, e subtópico 2, que vai dizer assim: apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, a consciência, né? O pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, por quem nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse, ou ainda que nos acuse, né? Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios do nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Às vezes nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados, né? Então, às vezes, para mim está tudo certo, está tudo bem, né? Eu estou baseado em um determinado referencial, mas aí vem a palavra, vem aí o Supremo Juiz, né? Que mostra a realidade. Na conclusão, fechando, diz assim: se essa consciência nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Então, fechando, irmãos, uma consciência acusada tem solução? Tem, nós já vimos aqui na lição, né? É a confissão, o arrependimento e a mudança. E crer que o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo o pecado. Esta palavra é importante porque nós temos pessoas que já aceitaram Jesus, né, foram perdoadas pelo Senhor Jesus e ainda convivem com um sentimento de culpa, dependendo de onde ele está ancorado. Mas se você crê na palavra de Deus, que o que está aqui é a verdade, eu creio que você vai trazer tranquilidade à sua consciência, porque o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, purificar de todo pecado é uma especialidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, que Deus assim nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto ao seu coração e até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir.